Bom, vou estar mostrando aí algumas funções básicas do IT, que é esse programinha aqui, ó. Aí eu vou passar um exemplo aqui e vou explicando algumas funções para vocês terem uma noção como é que usa esse programa. Então, pegando a questão aqui 4.53 do livro do Shapiro, 7ª edição. Então tem aí o enunciado: a 1,05 bar e 300K entra em um compressor operando em regime permanente, com uma vazão volumétrica de 12 metros cúbicos por minuto, e sai a 12 bar e 400K. Ou seja, então é um processo onde você só tem uma entrada e uma saída. Não é um processo onde ele se ramifica, entendeu? Onde tem duas saídas, que seria um caso diferente. Então, continuando aqui. A transferência de calor entre o compressor e sua vizinhança ocorre a uma taxa de 2 kW. Admitindo o modelo de gás ideal para o ar e desprezando os efeitos da energia cinética potencial, determine a potência de entrada em kW. Então, basicamente, a gente vai lá no balanço de energia e vamos extrair as informações que tem nesse enunciado. Então, a gente tem aqui o balanço da taxa de energia, mas a gente vai conseguir simplificar bastante isso aqui por causa dos dados que ele deu. O primeiro dado importante aqui que ele deu é que o compressor está operando em regime permanente. Então a energia aqui do volume de controle não varia com o tempo. Então isso aqui é zero. Isso aqui é zero. A transferência de calor entre o compressor e sua vizinhança corre a uma taxa de 2 kW. Então ele deu isso aqui, que é a transferência de calor. Isso aqui é 2 kW. Isso aqui é o que ele quer. Aí aqui está relacionado aos parâmetros que entram no compressor. No caso, só temos uma entrada, que é ar a 1,5 bar e 300 Kelvin. Então, no caso aqui, o que entra vai ser o 1 e o que sai vai ser o 2. Então, por exemplo, aqui vai ser M1 vezes H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos o somatório do fluido que sai, que é o 2. Então, a vazão máxima em 2, H2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Porém, ele diz aqui que os efeitos de energia cinética potencial são desprezíveis. Então esse menos esse é zero e esse menos esse é zero. Então já pode simplificar aqui, ó. Esse menos esse zero e esse menos esse zero. Então essa equação toda aqui, ela ficou bem simplificada. Então ficou zero igual Q menos W mais M1 vezes H1 menos M2 vezes H2. Só que, como ele está em regime permanente, também tem uma outra afirmação que diz que a somatória da vazão máxima que entra é igual à somatória da vazão máxima que sai. Como só tem uma entrada e uma saída, então M2 vai ser igual, vai ser igual a M1, que eu vou chamar isso aqui de M, entendeu? Então vai ser M vezes H1 menos M vezes H2, que esse H é a entalpia, certo? Para o ar, considerando ele um gás ideal. Beleza. Tendo isso em mente, você pode até escrever no seu caderno aí alguns parâmetros, ou então propriamente no programa, que a gente vai mostrar daqui a pouco.
A gente tem aqui o ar como modelo de gás ideal, a pressão inicial, a temperatura inicial, a vazão volumétrica inicial, a pressão final e a temperatura final, que é o P2 e o T2, certo? E também tem a vazão volumétrica que está a 12 metros cúbicos por minuto, que eu vou converter isso aqui para 12 metros cúbicos por segundo, para ficar na unidade apropriada, certo? Então, isso aqui dividindo por 60 vai dar 0,2. Então, vai ficar 0,2 metros cúbicos por segundo, certo? Então, agora vamos para o programa. Então, temos aqui questão 4.53. Aí, algumas considerações aqui, antes de iniciar a questão. Uma, está em regime permanente, o sistema está em regime permanente. Dois, o ar é como um gás ideal. 3, variação da energia cinética e potencial são iguais a zero. Vou colocar isso aqui. Certo? Então, isso aqui que eu estou fazendo são os comentários. Quando você coloca duas barras, tudo que está aqui na frente não vai ser lido pelo programa, entendeu? Então isso aqui você pode escrever qualquer coisa que o programa não vai ler. Então aqui para organizar, o estado 1, ele deu a pressão, que é igual a 1,05 bar. Então, o que eu fiz aqui? Eu chamei de P1, que vale 1,05 bar. Aí, o que eu fiz aqui? Coloquei duas barras e coloquei o bar na frente, porque o programa não precisa ler isso aqui. Só que você tem que deixar nas unidades apropriadas. Então, você vem aqui units, para ver se está tudo no SI. Se tiver aqui, você muda para cá, dependendo do programa, dependendo do exercício. Então você muda aqui. Então a pressão podia estar em kPa, não, mas está em bar. Podia estar em graus Celsius, mas nesse exercício está em Kelvin. Bom, está em massa normal, né? Não está em massa molar. Então tudo certo, Kelvin, bar. T1 vale 300 Kelvin. Aí ele dá a vazão volumétrica em 1, que eu vou chamar de VAS, que vale 0,0.2. Importante lembrar também que como o programa é em inglês, você não coloca vírgula, você põe ponto. Porque vírgula diferencia o milhar no sistema inglês. No estado 2, temos a P2, que vale 12 bar. Temos a T2, que vale 400 Kelvin. E alguns dados. Q igual a 2 kW. E beleza, por enquanto é isso. Agora voltando nessa equação aqui. Como eu já dei a simplificada ali no começo, eu só vou reescrever isso aqui lá no programa. Então vai ficar assim: 0 igual Q menos W mais M vezes H1 menos M vezes H2.
Você também poderia colocar o M em evidência, né? E fazer assim, ó. Beleza. Mas eu não tenho nem H1 nem H2. Só que temos a pressão, a temperatura, certo? Certo? Então tem como achar o H1 e H2. Além disso, nós não temos a vazão mássica, que é o M. Nós não temos a vazão mássica. Porém, ele deu a vazão volumétrica. E é possível achar a vazão mássica com a vazão volumétrica. A fórmula é a seguinte: vazão volumétrica, que eu representei por VAS, dividido pelo volume específico, certo? Isso aqui vai me dar em quilos por segundo. Esse volume específico aqui está relacionado ao estado 1. Então eu vou precisar achar esse volume específico com os parâmetros de V1, certo? Então vou ter que achar H1 e V1. Se fôssemos fazer isso aqui na mão, a gente usaria a tabela. Só que temos aqui o programa para adiantar o nosso processo. E aqui é o seguinte: você vai em Tools, Properties, aí tem aqui Options, aí tem várias opções, Water, Steam, que é água, vapor. Aí vai depender da substância que você está trabalhando no seu exercício, entendeu? Então poderia ser metano, gás hidrogênio, gás oxigênio, água, vapor de água, certo? Então aqui tem todas as formas que relacionam a pressão e a temperatura. E dependendo de onde você está, por exemplo, no estado 1, eu identifiquei como 1. Aí você põe aqui 1, ela vai mudar todos os parâmetros aqui. Como é ar, então nós vamos precisar dos parâmetros para o ar. Então, a entalpia do ar em H1, que relaciona com T1. Assim como o volume específico, que relaciona a temperatura e a pressão. E para o estado 2 a gente vai precisar também da entalpia, porque ali na fórmula vamos precisar da entalpia. Então nós vemos aqui, certo? Então se eu colocasse assim, por exemplo, estaria errado, não ia rodar o programa. Então algumas considerações aqui, ó. Balanço de energia, isso aqui é. Beleza, tendo escrito as equações, você confere aí. Tendo escrito as equações, você acredita que está tudo certo. Aí você vem aqui em Solve. Beleza. Aí aqui são as variáveis, certo? Que ele vai achar. No caso do exercício, ele pediu trabalho, certo? Mas a gente precisa achar os outros parâmetros para achar o trabalho. Então você dá OK. Isso aqui apareceu porque eu já tinha resolvido essa questão antes. Mas aí tem vários templates aqui. Mas se você quiser substituir o que você está trabalhando, você aperta Discard e dá um OK. Então nós achamos aqui, ó, H1, H2, vazão mássica, volume específico e o trabalho. O trabalho que deu negativo, certo?
Então vamos conferir lá se está correto. Vou pegar aqui o gabarito. Certinho, menos 26,6. Essa diferença aí é por causa das aproximações, tá? Geralmente o programa, eu não entendo qual o padrão de arredondamento desse programa, mas às vezes ele pega uma casa, 4 casas, entendeu? Então dá pra prever assim quantas casas ele vai pegar, mas tá certinho. Se der algum erro, provavelmente ou você fez isso aqui, entendeu? Ou você colocou mais equações, mais incógnitas do que equações. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um H3 igual a G, resolver, ó, não, então aqui está dizendo, o número de equações número de incógnitas excede o número de equações. Claro, né? 7 incógnitas e 6 conhecidas. Então esse aqui não tem como resolver. No mais é isso. Ensinei o básico aí do programa, espero que ajude.